Uma história cheia de ameaças e violência, mentiras e controvérsias. Uma história que parece o roteiro de um filme de Hollywood. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Já vai deixando o like para apoiar o meu trabalho, ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros, se quiserem e puderem. Aqui embaixo no Saiba Mais tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas, utilizando esses links, vocês não pagam nada a mais por isso e eu recebo um pouquinho. E isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Ângela Dias. Em junho de 2016, Michelle Hartley, uma mulher de 29 anos, estava a caminho de casa após encontrar uma amiga. Mas, para sua surpresa, ao chegar em casa, ela foi recebida por uma equipe de policiais que estavam esperando ela do lado de fora da casa dela. Ela ligou para o pai perguntando o que ela deveria fazer, e ele disse para ela para abrir a porta e receber os policiais. Para surpresa dela, ela estava sendo presa porque supostamente havia ameaçado outra mulher chamada Ângela Dias. A parte curiosa dessa prisão é que a Michelle alegou não ter ideia de quem era Ângela Dias. Poderia essa prisão ser um engano ou as duas poderiam ter se conhecido antes. Nos eventos que acontecem após a prisão da Michelle, essas revelações só fazem a gente se perguntar até onde alguém pode ir com uma única mentira. Essa é a Michelle Hartley. Ela nasceu no dia 20 de dezembro de 1986, em Upland, Califórnia. A Michelle era a filha mais velha dos seus pais, que eram empresários. Ela cresceu com uma irmã 3 anos mais nova. A Michelle foi criada em um lar estável e tinha um relacionamento próximo com seus pais. Enquanto ela estava crescendo, ela teve uma vida bastante normal. Durante a época da escola e da faculdade, os amigos a conheciam como uma pessoa educada e gentil. A Michelle também era conhecida por ser muito franca e direta. No entanto, ela sempre encontrava maneiras de resolver os desentendimentos, se houvesse algum. Sendo uma garota cuidadosa e dedicada desde pequena, ela sempre se certificava de completar todas as tarefas que eram dadas para ela. Durante os seus dias de ensino médio, ela teve um relacionamento com apenas uma pessoa. Embora a gente não tenha informações sobre o nome e os antecedentes, a gente sabe que os dois ficaram juntos por muito tempo. Em 2008, eles decidiram se casar, mas a Michelle não percebeu que o casamento não traria a felicidade que ela esperava. 4 anos após esse casamento, as coisas começaram a desmoronar. Não eram como no começo do namoro, e eles decidiram se separar. E isso devastou a Michelle. Ela acreditava que o amor simplesmente não estava no seu destino. Até 2013, quando ela conheceu outro homem, Ian Dias. O Ian era 9 anos mais velho que a Michelle. Os dois supostamente se conheceram por meio de um site de namoro. Para Michelle, as coisas com Ian pareciam destinadas a ser. O Ian trabalhava como delegado do US Marshal Service, enquanto a Michelle trabalhava em uma empresa de marketing. O Ian parecia atento às necessidades dela e muito carinhoso, e essas características atraíram a Michelle. Pouco tempo depois, no outono de 2014, eles foram morar juntos. O Ian então propôs a Michelle que eles marcassem a data do casamento. A Michelle e o Ian pareciam se dar muito bem no início do casamento. Mas, por mais doce que o relacionamento parecesse por fora, o Ian lentamente se transformou em algo que a Michelle nunca tinha imaginado. A Michelle sempre viu o Ian como um homem atencioso e de natureza doce. Mas com o passar do tempo, ele começou a se tornar uma pessoa amargurada e abusiva. Isso surpreendeu ela, porque ela teve dificuldades para perceber essas mudanças no princípio. Ela notou as mudanças de comportamento, mas considerou elas mais como um ato de amor. Havia momentos em que ele pedia para ela usar roupas mais reveladoras. Mas, sendo a Michelle de uma família mais conservadora, ela achava esse pedido muito desconfortável. Mesmo assim, ela cumpriu os pedidos do Ian. Quando o Ian percebeu que a Michelle podia ser facilmente persuadida, ele começou a fazer pedidos mais provocantes. Logo, ele pediu para ela furar o umbigo. No início ela hesitou, mas depois ela concordou. Nesse momento, o Ian estava ultrapassando os limites. Os pedidos começaram a ficar ainda mais estranhos. O Ian pediu para Michelle deixar o emprego na empresa de marketing que ela adorava e aceitar um trabalho no lugar favorito dele, a Disneylândia. A Disneylândia não era apenas o lugar que ele adorava, mas também o local onde ele trabalhava antes de conseguir o emprego como delegado do US Marshal Service.
parecia que o Ian queria manter a Michelle sob vigilância. Então, trabalhar em um lugar onde ele ainda tinha contatos era um bom negócio para ele. Quando ele apresentou a ideia a ela, disse que queria que ela estivesse em mãos seguras, mas isso só significava que ele poderia observar cada movimento dela. No início, a Michelle achou o pedido um pouco estranho, mas porque o amava e queria agradar a ele, ela cedeu. Quando os pedidos começaram a incomodar a Michelle, já era tarde demais. Ela se viu se tornando alguém que ela não era. Então pensou em conversar com o marido sobre isso, mas em vez de ouvir ela, ele explodiu e se tornou abusivo. Mais abusivo do que ele já era. Durante esse período de turbulência, Michelle e o Ian decidiram comprar um apartamento juntos. Eles acharam que ter um lugar que pertencesse a eles ajudaria a melhorar o relacionamento. Isso foi cerca de 2 anos após eles se conhecerem. Em 2015, a Michelle e o Ian começaram a procurar um apartamento para comprar e finalmente encontraram um localizado no centro de Anaheim. Esse apartamento estava avaliado em $470 mil, e embora estivesse um pouco além das suas possibilidades, eles queriam. Mas naquela época a Michelle não sabia que o Ian não tinha planos de pagar nenhum centavo da hipoteca. Quando chegou a hora de desembolsar o dinheiro, ele inventou uma desculpa dizendo que estava com dificuldades financeiras, mas prometeu pagar no mês seguinte. A Michelle então decidiu seguir em frente com o pagamento inicial, que foi cerca de $144 mil em dinheiro. Após concluir toda a papelada, parecia que tudo estava resolvido. Em retrospecto, o relacionamento deles já tinha chegado num beco sem saída. Então, com a compra do apartamento, as coisas começaram a piorar. Embora ambos os nomes estivessem na escritura, era evidente que o Ian queria o apartamento só para ele. A Michelle não estava disposta a aceitar isso, já que era a única que estava pagando a hipoteca. Em um momento, quando os dois estavam juntos no carro, eles tiveram uma briga que se tornou violenta. O Ian levantou a mão para Michelle, causando ferimentos leves nela. Depois disso, a Michelle escreveu um e-mail para a irmã contando tudo o que estava acontecendo, mas infelizmente nunca enviou. No final do verão de 2015, quase 2 meses após a compra do apartamento, a Michelle decidiu deixar o apartamento para ficar com os pais. No entanto, mesmo tendo deixado o Ian com o apartamento, ela ainda estava pagando a hipoteca. Na verdade, o Ian continuou a não pagar as parcelas da hipoteca e isso enfureceu a Michelle. Naquela época, ela havia deixado o emprego bem remunerado e ainda estava trabalhando na Disney, que ela odiava. Ela também estava ganhando menos do que ela costumava ganhar. Em vez de ceder à raiva, ela educadamente perguntou ao Ian sobre os pagamentos da hipoteca, mas em vez de responder, ele simplesmente ignorou os e-mails dela, chamadas e mensagens. Isso levou a Michelle ao limite. Ela decidiu confrontar ele diretamente. O Ian então afirmou que nunca teve a intenção de pagar a hipoteca. A Michelle ficou furiosa com isso. Olhando para a situação em que ela estava, ela não sabia o que fazer. Ela enviou ao Ian um e-mail bastante ríspido, dizendo que as coisas não ficariam boas para ele se ele continuasse com esse comportamento. Esse e-mail deixou o Ian furioso, e ele entrou com um pedido de ordem de restrição contra a Michelle, mas nunca conseguiu o apoio total da polícia, já que ele também estava em falta. A Michelle descobriu sobre o pedido de ordem de restrição do Ian e rapidamente contra-argumentou, alegando que ele nunca havia pago a hipoteca do apartamento que eles compraram juntos e que estava no nome dos dois. Eventualmente, os dois concordaram em contratar advogados imobiliários e resolverem a questão de uma vez por todas. Quando a decisão foi tomada, o juiz ficou do lado da Michelle. O Ian foi condenado a pagar o restante da hipoteca e, se não cumprisse, teria que pagar uma multa adicional. A decisão obviamente irritou ele, mas ele não teve escolha a não ser seguir a ordem do tribunal. Levou um ano inteiro para que essa confusão fosse resolvida. Em 2016, os dois se separaram de vez. A Michelle estava finalmente livre desse relacionamento tóxico. Enquanto a Michelle estava começando uma nova fase da vida, o Ian ainda estava bastante amargurado. Ele ainda estava morando no apartamento e pagando a hipoteca. Nada mais justo. Toda a situação do apartamento afetou o Ian. Na tentativa de reerguer a vida, ele voltou a usar aplicativos de namoro. Foi assim que o Ian conheceu a mulher que ele achava ser a sua parceira ideal, Angela Connell. A Angela nasceu em 1985 e era de Phoenix, Arizona. A Angela frequentou uma escola católica e se formou no Arizona na State University em 2006. Quando o Ian conheceu a Angela em janeiro de 2016, ambos sentiram uma faísca instantânea. Dentro de um mês, o Ian pediu a Angela em casamento e logo ela se mudou para o condomínio do Ian.
Parecia que a Angela e o Ian estavam destinados a ficarem juntos. Em maio de 2016, a Angela anunciou que estava grávida de gêmeos. O Ian ficou radiante ao ouvir a notícia. Tudo parecia estar se encaixando para os futuros pais, até que um e-mail anônimo começou a causar problemas. A Angela recebeu um e-mail ameaçador que dizia: "Você não é a pessoa certa para o Ian." Essa mensagem deixou a Angela surpresa e ela considerou que poderia ter sido enviada pelo seu ex. Antes da Angela se casar com o Ian, ela namorou brevemente um homem chamado Jason Raburn. Porém, o relacionamento deles não terminou bem. Naturalmente, ela pensou nele assim que recebeu essa mensagem anônima, mas havia uma coisa que não fazia sentido. Quando a Angela terminou com o Jason, ela fez questão de cortar todos os contatos com ele. Então era impossível que ele soubesse sobre seu novo relacionamento. Simplesmente não fazia sentido. Enquanto isso, o Ian e a Angela continuavam morando no condomínio que foi comprado pela Michelle. Um dia, o Ian trouxe à tona o assunto do condomínio enquanto conversava com a Angela. E então ela finalmente percebeu que poderia ter sido a Michelle que enviou aquele e-mail anônimo. Logo, a Angela começou a receber mais e mais e-mails, de 6 contas diferentes. Todas tinham a mesma mensagem, mas com palavras diferentes. Curiosa para descobrir quem poderia ser o remetente desses e-mails, ela respondeu a um deles e perguntou a identidade do remetente. Para o seu choque, ela recebeu uma resposta afirmando que o remetente era Michelle Hadley. A Angela disse a ela para parar de contatar ela, mas os e-mails não pararam. Os próximos e-mails que ela começou a receber fizeram se sentir ameaçada e preocupada com a sua vida. Após ler, a Angela não quis correr risco e rapidamente entrou com um pedido de ordem de restrição contra Michelle. Isso aconteceu em 1º de junho de 2016. Na sua declaração, a Angela mencionou que o e-mail que ela havia recebido da Michelle fez ela se sentir fortemente assustada e ansiosa. Ela contou aos policiais que tinha medo de sair de casa por causa das ameaças nos e-mails que a Michelle tinha enviado. Ela também acrescentou que temia ser atacada e morta se saísse de casa. Vendo a gravidade da situação, o tribunal imediatamente concedeu a ordem de restrição contra a Michelle. No mês de junho de 2016, a Michelle parecia ter superado a toxicidade do seu relacionamento anterior. Em algum momento do mês, ela saiu para se encontrar com uma amiga e estava voltando para casa. Mas quando chegou na entrada da sua garagem, foi recebida por uma equipe de policiais. A Michelle ficou perplexa, mas sem resistência ela aceitou a acusação de violação de ordem de restrição e foi levada para um interrogatório. Durante o interrogatório, perguntaram para Michelle se ela conhecia a Angela e também sobre a série de ameaças por e-mail. Para isso, ela respondeu que, de fato, nunca tinha ouvido falar da Angela e não fazia ideia sobre os e-mails que estavam sendo mencionados pelos policiais. Ela até disse aos policiais que estava sendo incriminada porque havia recebido um alerta do Google uma semana antes que o endereço de e-mail dela tinha sido desativado. No mesmo dia, ela recebeu um alerta da Microsoft dizendo que o e-mail principal estava sendo usado como e-mail de recuperação para várias outras contas de e-mail, que ela nunca tinha criado. Isso preocupou ela, mas ela fez questão de entrar em contato com o departamento de política de Anaheim para relatar o caso. Ela acreditava que poderia ser o seu ex-marido tentando se passar por ela, mas apesar de seus esforços, ninguém ouviu ela. Por outro lado, os policiais achavam que a Michelle estava mentindo e não levaram as palavras dela em consideração. A Michelle foi servida como uma ordem de restrição, mas o que a Michelle não sabia é que isso era apenas o começo. É aqui que as coisas começam a ficar ainda mais loucas. Com a Michelle acusada de violar a ordem de restrição, se poderia pensar que a situação havia sido resolvida, mas não foi. Não muito tempo depois, a Angela começou a receber e-mails em resposta a um anúncio no Craigslist, que ela nunca tinha postado. Esses anúncios tinham detalhes solicitando uma fantasia de coerção sexual. Tocada com isso, a Angela sabia que alguém deveria ter criado uma conta no seu nome, mas o estranho era que quem quer que fosse tinha seus detalhes exatos. Esses detalhes incluíam seu número de telefone, endereço completo do condomínio e até a raça dos cachorros que ela tinha. Mas ninguém mais saberia o endereço completo do condomínio exceto o Ian e a Michelle. Ela pensou que não poderia ter sido o Ian. Ao ponderar essa ideia, a Angela começou a se sentir assustada de novo. Ela nem queria sair de casa, porque quem quer que fosse sabia onde ela morava. Ela sentia que estava sendo continuamente vigiada, e não saber quem poderia ter feito isso deixava ela desconfortável. Dias após o anúncio no Craigslist, no dia 24 de junho de 2016, a Angela chamou a polícia. No entanto, não foi por causa do anúncio. Dessa vez ela foi atacada.
Seu pescoço estava machucado e as roupas que ela usava foram rasgadas. A cabeça também foi arremessada contra a parede, mas mesmo assim a Angela encontrou forças para ligar para o 911. A polícia então perguntou a Angela se ela reconheceu a pessoa que atacou, e foi quando a Angela respondeu: foi Michelle. Dessa vez a polícia se certificou de prender a Michelle. Eles acharam que uma ordem de restrição não era o suficiente para impedir ela de prejudicar a Angela. A Michelle foi presa. Enquanto ela estava na prisão, ela conseguiu mandar uma mensagem sobre a sua prisão aos pais. E como vinham de uma família muito unida, eles fizeram tudo o que podiam para resolver a situação. A fiança da Michelle foi fixada em $10.000. E como seus pais eram empresários bem-sucedidos, eles conseguiram libertar ela rapidamente. Uma vez fora, a Angela começou a receber e-mails ameaçadores novamente. A parte interessante foi que os e-mails enviados a Angela realmente vinham do endereço de e-mail pessoal da Michelle. Não muito tempo depois do trágico ataque a Angela, no dia 13 de julho, ela contatou o 911 novamente. Dessa vez foi porque ela viu um homem parado do lado de fora do condomínio. Quando a polícia chegou e conversou com um estranho desconhecido, ele disse que estava na verdade respondendo ao mesmo anúncio explícito da Craigslist, em nome de Angela Diaz. Curiosos para saber quem poderia ter postado o anúncio, a polícia rastreou a origem da conta. E ela levava diretamente a Michelle mais uma vez. No dia seguinte, no dia 14 de julho, a polícia prendeu a Michelle mais uma vez, e dessa vez ela fixou uma fiança em $1 milhão. Seus pais não podiam pagar uma quantia tão alta. A Michelle negou veementemente ter enviado os e-mails ou criado os anúncios no Craigslist. Os seus pais acreditaram nela porque sabiam que ela não era o tipo que enviava ameaças a alguém. Os pais da Michelle decidiram contratar um advogado porque acharam que quem quer que fosse que estivesse jogando esse jogo poderia continuar fazendo com que a filha deles fosse presa. Enquanto a Michelle estava presa pela segunda vez, as ameaças e os e-mails direcionados a Angela pararam novamente. 3 meses se passaram e tudo parecia pacífico para Angela. Enquanto isso, os pais da Michelle estavam fazendo o possível para descobrir quem era a pessoa anônima que estava se passando pela Michelle. Para chegar ao fundo disso, eles precisavam saber quem tinha acesso aos registros dela. Eles verificaram dados, registros escolares, registros hospitalares e mais, para encontrar se havia alguma brecha. Foi aí que eles encontraram uma prova crucial. A Michelle foi hospitalizada em junho, e os primeiros e-mails foram enviados no mesmo dia da sua hospitalização. A Michelle não poderia ter enviado esses e-mails por conta própria. Essa informação deu esperança aos pais da Michelle. O pai da Michelle também baixou uma série de softwares para rastrear os endereços de IP dos e-mails que estavam sendo enviados, já que eram endereços criptografados. Então, um dia, os pais da Michelle receberam um telefonema surpreendentemente dizendo que a Michelle estava sendo libertada sob fiança. Quem poderia pagar a fiança da Michelle de $1 milhão? Acontece que a pessoa que pagou a fiança da Michelle foi ninguém menos do que o Ian. No dia 30 de setembro de 2016, o Ian foi até os policiais e apresentou uma fiança de $1 milhão para a libertação da Michelle. A Michelle e a família estavam incrédulos sobre como o Ian obteve essa quantidade de dinheiro. Isso não tinha sido explicado. Depois que a Michelle foi libertada sob fiança, ela e a família queriam respostas para essas perguntas. Surpreendentemente, o Ian então revelou a verdade. O Ian afirmou que a Angela supostamente havia incriminado a Michelle por enviar aqueles e-mails ameaçadores. Ela estava enviando e-mails ameaçadores para si mesma por meio de endereços de e-mail proxy que ela criou usando o nome da Michelle. A Angela foi ainda mais longe ao postar anúncios no Craigslist que se acreditava terem sido feitos pela Michelle. Nesses anúncios, os detalhes inseridos só poderiam ser conhecidos pelo Ian e ela mesma. Além disso, no dia 24 de junho de 2016, quando ela foi encontrada na garagem toda machucada, foi na verdade a Angela quem infligiu as lesões a si mesma. E o Ian tinha encontrado as imagens da câmera de segurança para provar isso. O Ian revelou que essa não foi a única coisa sobre a qual a Angela havia mentido. Na verdade, ela tinha um histórico de inventar histórias. O Ian descobriu que a Angela vinha mentindo desde o primeiro dia em que eles se conheceram. Ela até mentiu sobre a gravidez. O Ian encontrou evidências de que a Angela supostamente comprou uma ultrassonografia de gêmeos no Etsy por $77,50. Ela até comprou um teste de gravidez positivo para sustentar a mentira. A dúvida seria do porquê ela estava perseguindo a Michelle. Bom, tudo começou em 2015, quando o Ian e a Angela se conheceram. Naquela época, o Ian costumava falar sobre a Michelle e o incidente do condomínio. Foi então que a Angela ficou curiosa sobre a Michelle e começou a investigar o passado dela.
Durante essa investigação, a Angela descobriu que a Michelle vinha de uma família muito boa e rica. Essa informação fez a Angela pensar na Michelle como um prêmio. O Ian, por outro lado, que tinha sido casado com a Michelle, queria vingança pelo incidente do condomínio, sendo que ele tinha ficado com o apartamento, né? O incidente do condomínio deixou uma marca no Ian. Ele estava furioso por ter que pagar a hipoteca após o contraprocesso da Michelle, mas ele estava morando lá, isso que não dá para entender. Então os dois armaram um plano para denunciar a Michelle. O Ian forneceu a Angela o endereço de e-mail da Michelle e os dois planejaram incriminar a Michelle e fazer ela ser presa. Para ocultar o plano maligno, a Angela e o Ian criaram diferentes endereços de e-mail para se comunicarem entre si. Eles então criaram 6 contas diferentes usando o VPN, em nome da Michelle. O VPN é um sistema que muda a tua localização na internet. Normalmente é usado para proteger contas, mas pelo jeito aqui foi usado para maldades. Lembra quando a Michelle falou aos policiais sobre os alertas do Google em relação aos endereços de e-mail dela? Bem, era a Angela o tempo todo. Quando a Michelle obteve uma ordem de restrição, a Angela não ficou satisfeita porque ela queria que a Michelle fosse tirada de cena, que ela fosse presa. Foi então que ela planejou levar isso a um novo nível. Ela criou um perfil falso no Craigslist e usou a identidade da Michelle para fazer o primeiro anúncio. Aí ela convidava homens para sua própria casa para a fantasia de coerção. No entanto, as inconsistências no cenário que os dois planejaram fizeram com que o Ian confessasse tudo sobre a esposa, incriminando ela no processo. Ele aparentemente não sabia até onde ela iria. Agora que tudo estava aberto, a polícia obteve um mandato de busca para todos os dispositivos da Angela. Surpreendentemente, quando eles examinaram os pertences da Angela, descobriram que todas as alegações do Ian eram de fato verdadeiras. Eles encontraram um total de 21 e-mails ameaçadores, e a maioria deles foi realmente enviadas do condomínio da Angela e do Ian. Quando a polícia investigou as localizações dos outros e-mails que supostamente foram enviados pela Angela, se descobriu que alguns deles também foram enviados do Arizona. Quando eles investigaram mais fundo, eles perceberam que, durante esse período, a Angela tinha viajado para o Arizona para ver o pai. Após essas descobertas chocantes, os investigadores começaram a examinar o passado da Angela. Foi então que eles descobriram que não foi a primeira vez que ela cometeu um ato desse nível. Em 2013, a Angela cometeu crimes semelhantes quando namorava Jason Raburn, um patrulheiro estadual da Califórnia. Durante o relacionamento, a Angela afirmou ser advogada e ter sido diagnosticada com câncer cervical. No entanto, com o passar do tempo, as coisas não pareciam se encaixar em relação ao diagnóstico da Angela e ao trabalho que ela fazia. Isso deixou o Jason desconfiado, e ele começou a investigar mais fundo. Chocantemente, ele logo descobriu que a Angela havia falsificado tanto o câncer quanto a carreira. Obviamente, isso acabou com o relacionamento que ela tinha com o Jason. Em 6 de janeiro de 2019, quase 3 anos após a verdade vir a público, a Angela foi detida por seus crimes. O escritório do promotor distrital do condado de Orange garantiu a limpeza do nome da Michelle, e 3 dias depois, o registro da Michelle de causar ameaça à vida e agressões foi finalmente limpo. A Michelle disse que essa foi a experiência mais traumática da vida dela, e que ela estava feliz que finalmente tinha acabado. A Angela se declarou culpada de 10 crimes, incluindo prisão falsa e perjúrio. Ela recebeu uma sentença de 5 anos de prisão, muito pequena na minha opinião. A Michelle ainda é lembrada da condenação injusta e do tempo que ela ficou presa. Quando ela foi presa, ela teve que abandonar suas aulas de MBA e perdeu o emprego. Ela disse que achava que, quanto ao seu círculo íntimo, não seria difícil reconstruir a sua reputação, e esperava que isso apenas abrangesse e crescesse a partir daí. Mas agora, desde que foi inocentada de todas as acusações, a Michelle lentamente começou a se reerguer. Ela finalmente concluiu o MBA e conseguiu um bom emprego na área de marketing de uma empresa de cosméticos. A Michelle então se mudou para Nova York para morar com a irmã, e as coisas nunca estiveram melhores para ela. O Ian, por outro lado, se separou da Angela e depois vendeu o condomínio por $500 mil. Mas em 2021 ele foi acusado de vários crimes por supostamente planejar e executar o plano maluco de incriminar Michelle. Além de receber uma sentença de 5 anos de prisão, ele foi acusado de uma contagem de perjúrio, perseguição cibernética e conspiração para cometer perseguição cibernética. Se os investigadores e policiais tivessem examinado toda a situação um pouco mais de perto, talvez isso não tivesse ido tão longe. Como sempre, a polícia é negligente em alguns aspectos e acaba prejudicando muito mais, as vítimas. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreva. Acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe um like no vídeo, não custa nada e ajuda muito. Compartilha se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo.
E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.